Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Many times we hear people speak of the word of faith. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem da palavra de fé. Infelizmente, as pessoas às vezes compreendem diferente do que Paulo quis dizer quando usou esse mesmo termo, a palavra de fé. Agora, primeiro temos que entender o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre a fé. Quando você analisa o hebraico, a base para a palavra de Deus, nós percebemos algo. A mesma palavra usada para fé é derivada da mesma raiz hebraica de onde vem a palavra verdade. E o que isso nos diz é que a fé não é apenas acreditar em alguma coisa, mas é acreditar na verdade de Deus. Assim, quando Paulo fala sobre a palavra de fé, ele está falando sobre a verdade. E o que vem a ser especificamente a verdade? Como veremos em nosso estudo hoje, Paulo está falando sobre a verdade do Evangelho. Ele mencionou sobre essa palavra de fé, e falamos que esta palavra, em grego, significa uma proclamação com poder. Por que ela tem poder? Porque ela foi ungida por Deus, pois é de acordo com seu propósito, com sua vontade. Deus ordenou que isso se tornasse realidade. E quando nós acreditamos nas promessas de Deus, Deus responde. Ele trabalha em nossa situação para fazer cumprir sua verdade em nossa vida. O melhor exemplo disso é, de fato, a mensagem do Evangelho. E é isso que Paulo vai destacar neste livro da Escritura Sagrada, em Romanos, capítulo 10, em como dar nossa resposta ao Evangelho corretamente. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo onde está esta mensagem da Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10. Nós começamos este capítulo na semana passada. E como eu disse, nós terminamos com Paulo falando sobre como este Evangelho está perto de nós, está em nossa boca e também em nosso coração. Mas por que ele falou sobre esses dois lugares, o coração e a boca? Bem, é isso que ele vai nos ensinar no início deste nosso estudo. Olhe comigo no versículo 9. Ele diz essas palavras: porque se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor. Assim começa o versículo, para que possamos responder adequadamente a essa mensagem do Evangelho. Vamos falar um momento sobre o que é o Evangelho. O Evangelho se concentra na pessoa e na obra de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez. E ele foi enviado a este mundo de acordo com a verdade de Deus. Agora, uma coisa que eu realmente gosto nas Escrituras é como Deus sabe de todas as coisas. E quando ele soube de todas as coisas, ele sempre soube de todas as coisas. Dessa forma, vemos uma passagem muito importante que diz com relação ao Messias. Uma das maneiras que a palavra de Deus fala de Yeshua é que ele é o Cordeiro de Deus. Agora, nós sabemos que quando João Batista estava no Rio Jordão, ele viu Yeshua chegando. E o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O termo Cordeiro está relacionado à Páscoa, que está relacionada à redenção. É disso que se trata a redenção, eliminar o pecado. E a mensagem da redenção de Deus é chamada de Evangelho. Como já aprendemos antes, literalmente, o termo Evangelho significa boas novas. Em hebraico, a palavra Bissorá é a palavra usada para Evangelho, que é derivada da mesma palavra que é usada quando se quer dizer carne.
E qual é a relação entre elas? Aqui está a boa notícia. Aqui está como Deus realizou a redenção. Deus visitou a humanidade na pessoa de seu Filho, que, sendo totalmente Deus, assumiu a carne humana. Quando? Na encarnação. O termo encarnação simplesmente significa quando Deus, que é Espírito, tornou-se carne e nasceu neste mundo com o propósito de redenção. E o que é essa redenção? É o pecado sendo eliminado. O que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados no mundo. E por que ele disse cordeiro? O cordeiro é o animal da Páscoa, e a Páscoa é a festa da redenção. No livro do Apocalipse, com este mesmo tema do Cordeiro de Deus, ouvimos este versículo, onde diz que Yeshua é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação. Como podemos compreender isso? Simplesmente assim, de acordo com a verdade de Deus. Deus sempre soube antes da criação, antes do primeiro pecado no Jardim do Éden. Ele sempre soube que o homem iria pecar, se rebelar, rejeitar a palavra de Deus. Mas porque Deus ama a humanidade, ele forneceu um caminho. E você precisa entender que só tem apenas uma maneira de encontrar o perdão. Há apenas uma maneira de ser considerado justo aos olhos de Deus, que é aceitar pela fé. Foi sobre isso que conversamos na semana passada, que essa mensagem do Evangelho se baseia na verdade da Torá. Qual verdade da Torá? Que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas a pessoa se justifica, como a Torá ensina em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. A pessoa é justificada pela fé. Nós já falamos sobre isso. Nós já destacamos sobre isso na semana passada, que Abraão creu em Deus e Deus o considerou justo. Então, esta palavra de fé é simplesmente uma questão de se acreditar na verdade de Deus. Acreditar nesta forma de redenção que se concentra no Cordeiro. Neste Cordeiro que foi imolado. Ou seja, Deus sabia que a humanidade iria pecar. Portanto, mesmo antes que o pecado acontecesse, era o plano de Deus. Era de acordo com a sua verdade. Ele que sabia de todas as coisas, sabia que seu filho faria a obra da redenção. É por isso que o Cordeiro foi imolado. Era o propósito de Deus, o seu plano. Ele sempre teve aquele evangelho, a boa notícia, que ele é um Deus redentor. Então a questão com a qual Paulo vai tratar é essa. Como nós respondemos a essa palavra de fé? Deixe-me perguntar de outra maneira. Como alguém responde a essa palavra da verdade? Bem, da mesma forma que Abraão, simplesmente acreditando. E como fazemos isso? Por favor, vá até Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde está escrito: Porque, se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor, reconhecendo que Ele é realmente o Senhor, portanto, Ele é a autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Parte da fé é reconhecer o seu senhorio. Então, se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor, se você acreditar em seu coração. Agora, o termo coração diz respeito ao lugar dos pensamentos. Então, o que você precisa e o que está falando é confessar com a sua boca e acreditar em seu coração. O que significa que você precisa concordar com o que Deus tem feito. Acreditar envolve se submeter, reconhecê-lo como verdade. Então, quando confessamos que Yeshua é Senhor e acreditamos, observe o que diz aqui, e você acreditar em seu coração que Deus. Trata-se aqui de Deus, o Pai. Depois, observe a próxima palavra. O que percebo na maioria das traduções é que existe uma troca na ordem das palavras, mas aqui está escrito que Deus o. Agora, está se falando sobre Yeshua. Deus fez algo com Yeshua. Está escrito que Deus o ressuscitou.
Então vemos mais uma vez, conforme estudamos na semana passada, que foi Deus, o Pai, que ressuscitou seu Filho dentre os mortos. O Messias, ele tem o poder de dar a sua vida. Ele também tinha o poder de tomá-la de volta, mas ele não fez isso. Ele se submeteu. Ele estava no Sheol. A Escritura diz que ele desceu para as partes mais baixas da terra, o Sheol. E o que ele fez? Ele foi lá para proclamar. Ele foi até aqueles que estavam naquele ponto do Sheol, que se chama Gehinnom, que é o lugar da punição, mas podemos chamar de inferno. Por que eles estavam lá? Porque eles não tinham fé, eles não acreditavam na proclamação de Deus. Aquela palavra de fé era a verdade. Eles a rejeitaram, eles não a aceitaram. E aqueles que estavam no seio de Abraão, em hebraico é Heb Avraham. Por que é chamado por esse nome? Porque Abraão acreditou. Estes eram os mesmos que estavam com Abraão, que acreditaram na promessa de Deus. Por isso, o Messias foi lá e ele falou nesses dois lugares: Eu sou o Redentor. Você que está nesse lugar chamado Gehinnom, inferno, você não acreditou nisso. E é por isso que você está neste lugar de tormento. E ele disse que aqueles que estavam no seio de Abraão, você acreditou naquele que vem, e eu sou ele. Por este motivo, eventualmente, disse que ele levou cativos, aqueles que estavam cativos lá. Ele os levou para o céu. E é por isso que quando alguém morre, nos dias de hoje, essas pessoas vão para o Sheol se forem crentes. Seus corpos são enterrados, eles se decompõem, mas a alma, Deus redimiu a alma de cada crente. Todos que confessaram com sua boca e todos que acreditaram de coração. E acreditaram em quê? Olhe novamente no nosso texto. Ele diz que Deus referindo-se a Yeshua, o ressuscitou dos mortos. Aquele que confessa com a boca e acredita em seu coração com relação à ressurreição do Messias, que Deus disse sim para ele em sua obra. O que mais diz? Este será salvo. Agora, quando olhamos para o termo ser salvo, é muito importante, pois quando você vê essa palavra, nos diz aqui que esta palavra está, preste muita atenção, na voz passiva. Ou seja, nós não nos salvamos. Foi Deus que respondeu a nós, que concordamos com esta verdade. A nós que concordamos com a obra do Messias, foi Ele que nos salvou. Da mesma forma que Ele agiu ao ressuscitar seu Filho dentre os mortos. Ele fez isso. Foi resultado da sua ação. É a mesma coisa em relação à nossa salvação. A nossa salvação é por causa de Deus. Foi Ele que fez a obra. Nós não beneficiamos dela. Repetindo, como isso aconteceu? Pela fé, pois cremos nesta palavra de fé, nesta palavra de verdade. Agora, olhe para o versículo 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora observe que há 2 pontos aqui a serem considerados. Está escrito, com o coração que se crê. Para o quê? Para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Agora, a ênfase é que há uma relação aqui entre a justiça e a salvação. Veja qual é a relação entre essas duas coisas. Antes de tudo, é por causa da justiça do Messias. Foi o que ele fez. Ele pagou o preço para que a justiça pudesse ser mediada para você e para mim. Quando essa justiça, a sua justiça, a justiça perfeita, quando ela é mediada para nós, como? Não pelas obras da lei, mas pela fé. Quando nós cremos e confessamos, como consequência, a sua obra de justiça é a nossa salvação. Mas há uma outra relação entre essas palavras, que é quando alguém é salvo. Salvo como? Pela graça, por concordar com a obra de Deus. Deus fez a obra de salvação. Lembre-se do que Isaías disse. Isaías está citando Deus. Ele diz que ele olhou para a humanidade e ficou maravilhado. Deus sabe de todas as coisas. Porém,
Quando a Escritura diz que Deus está maravilhado, é para enfatizar algo que é surpreendente. Ou seja, Deus olhou e ninguém estava realmente interessado naquilo em que Deus se interessava. Ninguém estava preocupado se a condição espiritual seria perdida, ou nem estava preocupado com a falta de retidão em sua própria vida e na sociedade. Por isso, a Escritura diz em Isaías que Deus fez algo, foi seu próprio braço. Para isso, a palavra zaroa é usada. E a palavra zaroa está relacionada e também é a mesma palavra usada quando se quer falar de uma semente, uma descendência. Se for no masculino, refere-se a uma descendência masculina. Então, quando a Escritura diz em Isaías, o braço do Senhor, nós poderíamos traduzir corretamente por o filho. E a palavra zaroa também está relacionada ao sacrifício da Páscoa. Portanto, o braço do Senhor é o Filho de Deus, que é, de fato, o nosso sacrifício da Páscoa. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que o Messias é a nossa Páscoa. Então, o que vemos nesta passagem é isso, por causa da obra da redenção. Essa justiça é mediada para nós, e é isso que nos salva. Quando Deus olha para mim como um pecador, mas a justiça de seu Filho é dada a mim pela fé. Eu sou salvo. Ele vai trazer para aquele relacionamento eterno com Ele. Em segundo lugar, sabemos que a salvação, que está ligada à justiça, a justiça do Messias, foi concedida a mim. Ela me salvou. E agora, sendo salvo pela graça de Deus, eu vou me comprometer com a justiça. Então, quando olhamos para isso, nós vemos a conexão entre esses dois conceitos bíblicos, justiça e salvação. É por isso que se alguém for verdadeiramente salvo, ele vai querer viver em retidão, sendo guiado pelo Espírito de Deus. O que a Escritura diz? É o Messias que ensina. E ele diz, eu te enviarei um auxiliador, um Espírito da verdade. Ele o conduzirá a toda a verdade e ele é o Espírito de justiça. É o que a salvação produz na vida de um crente. Agora, nós também, quando olhamos para o próximo versículo, versículo 11, vemos uma declaração surpreendente, pois uma das coisas que ninguém gosta é de se sentir envergonhado. Eu não quero fazer coisas que me envergonhem, especialmente quando essa vergonha é pública. E Deus está nos dizendo sobre um grande benefício do Evangelho. Veja novamente o versículo 11. Veja o que está escrito aqui. Pois a Escritura diz, todo aquele que crer nele. Então pergunto, qual é o fundamento disso? Não são as boas obras. Será que estamos querendo fazer boas obras? De jeito nenhum. Nós queremos nos comportar com retidão. Fomos considerados justos pela graça de Deus, pela suficiência da obra do Messias. Nós queremos viver nossas vidas em retidão. Mas aqui diz que todo aquele que crer nele, e continua, jamais será envergonhado. Agora, o que isso me diz? Isso me diz que posso ter confiança e não tenho que fazer isso. Há algum tempo, antes de ir para Israel, há mais de 20 anos, eu morava no sul da Flórida. E a Associação Batista de Miami fez algumas pesquisas. Uma das coisas que eles perguntaram a um grupo de pessoas, líderes principalmente, pessoas que são ativas em congregações locais, eles perguntaram às pessoas, você se considera salvo? Você sabe qual foi a resposta mais frequente? Agora, estamos falando aqui não sobre novos crentes ou pessoas imaturas em sua fé. Eles eram líderes, pessoas ativamente envolvidas, como pastores, pastores associados, professores da escola dominical, presbíteros, diáconos, ou seja, eram líderes. E a resposta mais frequente que eles receberam da pergunta, você se considera salvo? Foi, veja o que as pessoas disseram. Espero que sim. Esta é uma resposta horrível. Veja, nós precisamos acreditar em Deus. Ele prometeu que se você acreditar na mensagem do Evangelho, você nunca será envergonhado. O que isso significa? A justiça não tem nada a ver comigo.
Tudo tem a ver com a suficiência, com a perfeição da obra do Messias. Ela nos diz que, por causa do que ele fez, eu fui declarado justo. A justiça do próprio Filho de Deus foi concedida a mim, foi creditada a mim. Então, quando Deus, o Pai, me vê, ele vê a justiça de seu Filho. E por causa disso, cumpre-se a Escritura. Ou seja, eu nunca serei envergonhado. E isso significa que posso ter confiança. Eu não preciso dizer que eu espero estar no reino dos céus. Eu sei porque não depende de mim. Não se baseia em nada que eu tenha feito. Não tem nada a ver com atitudes, com desempenho. Tudo tem a ver com o quê, então? Com acreditar na palavra da fé, na verdade. E o que é essa verdade? A mensagem do Evangelho. Então, quando você confessa com a sua boca e você crê com seu coração que o Messias não morreu simplesmente, mas que ele ressuscitou dos mortos, quando você crê nisso, você nunca será envergonhado diante de Deus. Sua graça é suficiente e sua graça transforma você no próprio Filho, na própria filha de Deus. Ou seja, você faz parte da família dele. E você pode ter certeza disso. Agora, veja o versículo 12. Com relação a essa maravilhosa promessa, será que devemos concluir que ela está disponível apenas para algumas pessoas? Talvez apenas para o povo judeu? Bem, veja o que Paulo diz no versículo 12. Pois não há distinção. Não importa quem você é. Por quê? Porque quando voltamos para a aliança abraâmica, nós aprendemos uma coisa. Não havia judeus naquela época. Abraão não nasceu judeu, ele era gentio. Porém, ele se tornou o pai dos filhos de Israel. Essa herança, por causa de sua fé, foi passada dele não para Ismael, mas para Isaac, e de Isaac, não para Esaú, mas para Jacó. Depois, foi para os descendentes de Jacó. Mas nós vemos que Abraão foi transformado pela fé. Ele se tornou uma nova criatura. Essa é a mensagem. Por isso, nós sabemos que essa distinção que os humanos querem fazer. Você sabe, as pessoas falam sobre raça, sobre racismo. Claro que é um pecado horrível ser racista. Olhar para alguém e falar ou pensar ou se comportar de uma forma que é cruel, porque essa pessoa é de uma cultura diferente ou de um grupo étnico diferente. Nós não deveríamos usar o termo raça, porque todos nós fazemos parte da raça humana. Se nós remontarmos ao passado, chegaremos a Noé. E se formos até antes do dilúvio, chegaremos até o fim, até Adão. Ou seja, somos todos da mesma raça. E porque Deus, em seu esplendor, cria pessoas de maneira diferente, somos todos feitos de maneira maravilhosa, mas existem diferenças, como a aparência, o tamanho das orelhas, a cor da pele, o som da voz. Todas essas coisas falam sobre a grandeza de Deus, sobre essa diversidade, que é uma coisa maravilhosa. Mas veja o que Deus diz com relação às coisas serem diferentes no versículo 12. Paulo diz: pois não há diferença entre judeus, nem mesmo entre gregos, ou seja, gentios, pois o mesmo Senhor é de todos. E o que esse mesmo Senhor tem? Sendo rico para todos que o invocam. Então, não importa de que cultura você vem, que língua você fala, como é a sua aparência, nenhuma dessas coisas é importante. O importante é que você perceba a sua necessidade absoluta, total, de misericórdia. E só há um lugar para consegui-la, que é pela graça de Deus. Só há uma maneira de ter acesso a essa graça de Deus, que é pela fé nessa palavra da verdade, que é o Evangelho. Então, não faz nenhuma diferença. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 12. Não há distinção entre judeu ou grego, pois é o mesmo Senhor que todos, que é rico para todos os que o invocam.
invocam a quem? Que invocam Yeshua. Versículo 13. Pois todos, e este é um versículo tirado de Joel, onde ele diz, pois todos, eu amo as palavras inclusivas, pois todos que invocá-lo, que invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Então, você tem que invocar o nome, o que quer dizer que há apenas um nome, e é Yeshua. Eu disse na semana passada, não importa se você o chama de Jesus, Jesus, Yesus, Yesu, tanto faz. Você está falando sobre sua identidade. E as pessoas são conhecidas por causa dos diferentes idiomas, por diferentes nomes, mas são todas a mesma pessoa. Estamos falando de todos. Estamos falando de Jesus. Todos os que invocam o nome do Senhor, este será salvo. E é uma palavra de verdade, é uma proclamação que vem, e é a base do plano de Deus para a salvação. Mais um versículo e terminamos, e isso vai nos preparar o cenário para a próxima semana. Portanto, como invocarão aqueles que não creram? E como eles vão acreditar em quem eles não ouviram falar? Aqui temos um problema. É necessário invocar e acreditar. Mas se você não conhece, se você não ouviu falar sobre ele, como você pode acreditar? Como você pode responder? Por isso Paulo diz aqui no final de nosso estudo, escrevendo, como eles ouvirão sem o quê? Sem que haja quem pregue. Sem alguém que lhes revele. E não importa quem você é, se você conhece o Evangelho, você foi chamado para compartilhar esse Evangelho com os outros. Deixe-o saber que Deus amou tanto o mundo que ele fez algo, que ele enviou seu Filho unigênito, que quem quer que seja, não importa quem você é, a pessoa que invocar, que confessar, que acreditar de coração que Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos, esta pessoa será salva. Seja fiel para compartilhar essa mensagem com todos que encontrar. E você ficará surpreso como Deus é fiel para trazer e tocar o coração das pessoas de forma que elas possam responder. E essas pessoas vão receber o mesmo presente extraordinário da salvação. Of salvation. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.